nosso cordel do canal Arte Agora de Alexandre Santos, onde apreciamos o melhor da cultura sem barreiras e sem fronteira. Inscreva-se no canal. Nossa entrevistada de hoje é a cordelista Maria Elma da Cunha Paiva. Boa noite, Elma. Boa noite, Madalena. Boa noite, público. É uma honra imensa estar aqui no Arte Agora e com você, né? Que Essa beleza. grande poetisa. Oh, beleza, você também. Foi bom, agradeço você ter aceito meu convite, né? E agora a gente vai conversar um pouco, tá bom? Tá joia? É. Então eu quero saber de onde você é. Sou Elma Cunha, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Uma terra quente, uma terra acolhedora, terra de povo valente, terra de mulheres aguerridas, né? E estamos aqui na luta desse mundo cordeliano, né? Tentando viver com poesia, tentando trazer a poesia para todos os espaços. Muito bem, querida. Então vamos embora. Desde quando você começou a escutar a declamação de cordéis? Madalena, eu costumo dizer, né, que o cordel ele está na paisagem da gente. A gente nem sabe quando isso começa, né? Quando Hum, isso termina. Eu sei que desde criança meu pai sempre foi amante e ainda é. Depois do almoço ligar o rádio e ouvir. Hoje é pendrive, antes era fita, é, né? Fita verdade. cassete. Escutar as declamações de vizinhos, né? Tive a honra de ser vizinha dos grandes poetas Luiz Campos e Antônio Francisco, e tem um irmão também que é poeta, tem programa de poesia, né? O Meu Sertão é Assim, aqui pela TV local, vive nas cavalgadas, então, assim, desde sempre, assistindo Som Brasil com Rolando Boldrin, quem nunca, né? Oh, No domingo maravilha! Eu que pela me lembro manhã, daquela. O Rolando Boldrin, me lembro, vai e assistir essa muito. influ e essa É. influência, ela entra no sangue da gente, ela entra na mente, nos poros, e faz a gente amar e querer também fazer poesia, né? Com certeza. Olha, quando você teve a iniciativa de escrever o seu primeiro cordel? Bom, eu sempre gostei de brincar de cordel, né? Desde criança, fazia os versinhos. Na minha profissão de professora, né? Se era para homenagear os professores, um cordel. Se era para homenagear as mães, um cordel. Sempre os cordéis iam ficando, Madalena, guardados, né? Porque a gente não tinha, quem sou eu para publicar um cordel, né? Só Hum, recentemente eu comecei a publicar, mas desde sempre gostei de diversificar, gosto das coisas metrificadas, né? que Não sei bem. se faço perfeitamente, mas gosto de zelar, né? Pela métrica, pela rima e pela oração no cordel. Muito bem, querida. É, você teve influência de alguém para poder começar a escrever cordel? Como eu falei, né? De todos os poetas que a gente conviveu, né? Que eu já Hum. citei anteriormente, e dos poetas que a gente leu, ouviu, né? De Chico Pedrosa, Catulo da Paixão Cearense, Oh, né? maravilha, é. As grandes, né? Os grandes poetas, assim, Camilo, né? José Camilo, todos os poetas que trouxeram alguma mensagem, que tocaram o coração, né? Que trouxeram Zé uma Camilo. reflexão, né? Que trazem para a gente essa vontade de falar com encantamento, né? Muito É, bem. é o que Zé a gente tem. Camilo, eu também li muito Zé Camilo, viu? E Chico Pedrosa, eu sou fã dele. Ele está sempre aqui nos eventos com a gente, né? E ele é maravilhoso, né? Tive a honra de conhecê-lo na feira de Pombal o ano passado, né? A feira Leandro Gomes de Barros. Tive a honra, né? Sim. De sentar junto, É de muito engraçado conversar. ele, né? Ele é uma figura É a incrível, figura. Exatamente. um gigante. É. É, você poderia, recitar o seu primeiro cordel que você escreveu? O que eu escrevia, como eu disse, eu não Não, lembro tal, mas o que eu você que escreveu ou que publicou? Você, veja aí. publiquei. Certo, Meu primeiro cordel publicado foi bem recente, viu, Madalena? foi. É esse cordel aqui chamado Nos Punhos da Rede.
No Nesse Poia da cordel, Rede, eu é. faço uma analogia, né, da Ah, rede mundial de computadores, a internet, com a rede tradicional nordestina e outras redes. E eu digo certo. assim: todo nordestino tem na alma uma rede armada para balançar seus sonhos, para dar uma relaxada. Quando o corpo pede arrego, é ninho de aconchego, junto da pessoa amada. Uma rede é um conjunto de fios entrelaçados que podem ser bem juntinhos ou também mais espaçados, de fibra, linho, algodão, traz boa sustentação para os corpos cansados. Nesse nosso mundo existem redes que são de outro jeito, usadas para outros fins, mas sob o mesmo conceito. São fios que são unidos, uns dos outros envolvidos, adormecendo os sujeitos. Fazendo uma analogia com a rede mundial, essa rede nos vicia com um poder sem igual, enredando todo mundo em um abismo profundo, bastando abrir o portal. Hoje, o conceito de espaço é visto em outra escala. Alguém que está no Brasil pode estar na mesma sala, agindo naturalmente e conversando intimamente com alguém na Guatemala. E se Com estiver certeza. curioso, procurando informação, a rede tem buscador para resolver a questão. Numa fração de segundo, traz qualquer saber do mundo e bota na sua mão. Mas, como tudo na vida, rede demanda cuidado. Pode te fazer cair, te deixar acomodado, pode te anestesiar e te querer fazer ficar eternamente deitado. É triste ver o retrato dessa nova geração, presa nos punhos da rede, numa bolha de ilusão, desde o dia em que nasceu, seguindo o balanço seu, sem botar o pé no chão. É, tem diversos, né? E ele fala assim: é, o poema segue dizendo: se achando protegida por um lençol de má fé, a pessoa é envolvida, digita e fala o que quer, sem julgar a veracidade, divulga como verdade uma mentira qualquer, né? No Muito balanço bem. da rede, todo mundo quer mostrar que só vive coisa boa, fotografa e vai postar. O lugar onde passou, até Madalena o que almoçou, ou que roupa vai usar. Eita. Jeito que anda triste, vendo todo mundo bem, com postes falsos insiste que está feliz também, mas por dentro está doente, sofrendo absurdamente, mas sem dizer a ninguém. Esse cordel não pretende a tal rede atacar, porque eu, sempre que posso, nela vou me balançar, a fim de me divertir, conversar, me distrair e até mesmo trabalhar. Só peço a cada pessoa que esse cordel escutar, que desarme a sua rede sempre que presenciar os punhos da opressão, nas teias da ilusão a verdade sufocar. Pois de vez em quando é bom sair da rede e curtir a concretude da vida, sem medo de dividir, numa conversa informal com um amigo real, motivos para existir. Nos punhos da Muito bem, querida. Maravilhoso seu cordel. Maravilhoso. Quantos cordéis você já publicou? Você deve ter escrito vários, mas publicado, né? A gente sempre escreve e deixa para lá. E sempre Isso. escolhe aquele para a gente publicar, né? E quanto você já publicou? Eu já publiquei 20 cordéis, 20 Hum. folhetos, né? Certo. Diversos temas, e tive a honra de participar, né, de três coletâneas. Uma coletânea da Febra Cordel, que é Poetas do Povo, Vozes do Brasil, que tem poetas de 16 estados, né? Tive a honra de ter o meu cordel intitulado Meu Cordel Atemporal, né, nessa coletânea. Estou também na coletânea junto com você, do segundo Encontro Nacional de Mulheres da Literatura de Cordel, com o meu cordel intitulado Cordel de uma Mulher, né? E vai sair agora, em agosto, né, uma coletânea também de um concurso que eu participei, né? Fiquei em sétimo lugar e entrei na coletânea sobre a grande Francisca de Assis Borges, né? Uma poetisa potiguar.
E é isso, eu estou, né, publicando, escrevendo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente experiencia, né? Que quer dividir com o mundo e com a gente mesmo, né? São É essas verdade, é explicações. verdade. Continue assim, viu? Fale o que representou para você a Guerra das Mulheres, que aconteceu em 1875. Porque a minha cidade, Mossoró, como eu falei, é uma terra de gente valente, aguerrida, né? Pelo menos Hum, está na história. E aconteceu nesse período o que nós chamamos aqui na cidade de o motim das mulheres. hum, Comandados por uma mulher chamada Ana Floriano, as mulheres se revoltaram, né, contra enviar seus filhos para a guerra do Paraguai. certo. Então, bateram o panelaço, ó, aqui já aconteceu em 1800 e tanto. Imagina, Nós, nós temos essa experiência, a mulher peitou lá e disse, meu filho não vai não. tá vendo? Como toda mãe nordestina. Temos também a Celina Guimarães Viana, foi a primeira mulher a votar na América Latina, né? Ela também é moçoroense. E temos outras mulheres que não estão na história oficial, mas que a gente sabe, né? Como a É, minha mãe, verdade. como tantas outras mães, que são mulheres fortes, aguerridas, que bebem dessa água daqui de Mossoró, né? E enfrentam o mundo com essa valentia. Não que a gente tenha superpoderes, né? Mas que a gente É, enfrenta, né? Não que os medos não existam, né? Mas com isso, amor e poesia a gente enfrenta a realidade, e isso me inspira muito. De ser é, uma mulher entrando na academia, né? Agora, é. de Pois literatura é, do parabéns. Cordel, e tentando entrar em contato com outras mulheres maravilhosas assim de todo o Brasil, né, naquele grupo incrível que a gente está participando do segundo, que vai ser aqui em Mossoró, né, o segundo encontro nacional de mulheres na literatura de cordel e a Pois gente, é, quanta honra, né? meu Já Deus, pensou? esse ano tá, desde o ano passado eu tenho vivido coisas que eu jamais imaginei Pois é, e e vai ver conhecendo muito mais, pessoas incríveis. com certeza. Olha, eu queria que você recitasse um dos seus cordéis que teve maior repercussão entre os seus leitores. Porque sempre tem aquele, né? E o pessoal diz, eu É, procuro aquele. Quando a gente vai para um evento, assim, fulana, recita aquele cordel, nesse, né? Então, tem sempre eu um. o meu cordel mais requisitado, né, que Isso. na Feira do Livro aqui, que acontece na cidade, ele foi esgotado tal, é esse que eu recitei nos Punhos da Rede. Mas, juntamente com ele, tem um cordel Hum, chamado Por Trás do Chapéu da Bruxa, né, que hum, ele traz uma... Eu conto nesse cordel, e é muito requisitado, assim, principalmente pelas mulheres, né, porque a gente traz uma narrativa hum. de da história, o que tem por trás dessa história da bruxa, né? De Sei. período terrível da Inquisição e etc. E aí ele diz assim: em uma daquelas noites que o sono teme em fugir, li meu livro preferido, mas não consegui dormir. Com os 10 cordéis na mão, liguei a televisão, pensando em me distrair. Hoje é possível encontrar em qualquer televisão canais para você fazer a sua programação. Tem muita variedade. Eu me perco, na verdade, é com excesso de opção. Busquei como quem procura uma agulha no capim. De repente, o filme A Bruxa surgiu diante de mim. Quando Poxa, eu ia mudar, vi a bruxa me olhar, bem firme, dizendo assim: faz tempo que eu procuro alguém disposto a ouvir a verdadeira história que tentaram encobrir, usando medo, mentira, força bruta, dor e ira, tentando nos extinguir. A talentosa mulher, muito elegante e altiva, me disse: preste atenção, pois a minha narrativa traz uma história diferente, contada daqui para frente em outra perspectiva. Os filmes mostram a bruxa usando frequentemente um chapéu, uma vassoura e um caldeirão fervente, prontas para fazer o mal ou qualquer coisa letal a um alguém inocente. Vou dizer abertamente, cumprindo o meu papel, de só falar a verdade e a ela ser fiel, pois existe, minha gente, uma história diferente por detrás desse chapéu.
há mais de 300 anos, passou a humanidade por uma grande mudança no tipo de sociedade. E a mulher, nesse processo, começou a ter progresso, demonstrando habilidade. Conhecedora das ervas de poder medicinal. Só um minuto. Com o feudalismo em queda e as vilas aparecendo, havia fome, sujeira, muita gente adoecendo, sem água de qualidade, uma grande quantidade de gente estava morrendo. Nesse contexto, a mulher teve um papel crucial. Conhecedora das ervas de poder medicinal, fervia em seu caldeirão todo tipo de poção, uma para cada mal. E conhecendo o segredo milenar das ancestrais, nos seus caldeirões ferventes fermentavam cereais, criando uma bebida pura, que além de trazer a cura, era gostosa demais. As mulheres cervejeiras, com seus chapéus fascinantes, eram as que denunciavam os costumes revoltantes dos casamentos forçados, dos lares violentados e dos abusos constantes. Por pensarem diferente, frente ao patriarcado, a mulher foi sendo vítima de um discurso inventado, que usou a religião para transformá-la, então, num ser amaldiçoado. E assim surgiu a bruxa, que foi sendo retratada como alguém que deveria, na fogueira, ser queimada. E a partir daquele instante, pelo povo ignorante, foi sendo denunciada. Inventaram que as curas, Madalena, eram efeitos de magia. As bruxas foram culpadas por todo o mal que havia. E a partir daquele todo o mal que havia, foi um tempo tenebroso que o poder religioso promoveu com tirania. E foram acrescentando na verdade distorcida abracadabra, verruga, vassoura que ganha vida, num discurso recorrente que a pessoa diferente deve sempre ser temida. Vou pular para o final, porque. Então, depois que ela me conta tudo, ela diz assim: por fim, a mulher falou: adeus, preciso voltar, mas não volto de vassoura. Vou me teletransportar nos mistérios deste céu, levando no meu chapéu essa história para contar. Maravilhosa. Então, esse é um cordel muito é, solicitado, né? Muito É, com que as certeza, deve pessoas. ser mesmo. É, e sendo professora, você trabalha literatura de cordel com seus alunos? Pois é, atualmente, né? Eu estou aposentada, eu fui mais de 30 anos professora da rede pública estadual e municipal aqui, né, na cidade. E sempre trazia o cordel, mas não assim diretamente para a sala de aula, porque quando eu despertei para esse mundo de fato, né? Uhum. Mas eu participo aqui da Comissão Moçoroense de Folclore e nós temos um projeto que é a Escola Itinerante de Cordel. Então, aí a gente Bacana. sai nas escolas fazendo oficinas, rodas de conversa sobre cordel. Fiz um trabalho maravilhoso com outra poetisa aqui, Kelly Araújo, né? E apresentamos no Congresso Internacional no Rio de Janeiro essa experiência que fizemos com os alunos, né? Alunos de quinto ano, terceiro ano, alunos realmente entre 6 e 10 anos, né? Para fisgar, né? A É, centelha desde pequeno. E sim, a gente acredita, né? A escola, ela é, eu como professora acredito que a escola é um centro cultural das comunidades, dos bairros, e é de lá que irradia, né? Os com certeza. diferentes saberes, o encontro, né? Da poesia com a vivência, com o olhar, né? Da criança. E sim, Isso. inclusive eu tenho cordéis, que eu não vou ler aqui, mas só mostrar eu tenho cordéis infantis que fazem muito sucesso. Esse aqui, o que é, que eu faço adivinhações, né? São adivinhas em cordel e as crianças vão respondendo. Tem um cordel também interativo, acho que não está aqui, mas onde a criança, eu faço a rima,
o álbum de figurinhas de Dona Garça tem os amigos, e ela vai descrevendo os animais, e a última rima é a criança escreve com a própria letra, que é o Que nome do animal. bacana. Ela vai descobrir a rima e descobrir o animal, né, na oração, na rima e na métrica. E Muito assim, as bem, crianças querida. são, né? Então é É, isso, eu acredito muito no poder, né, do encantamento a partir da infância, né? Foi o que aconteceu muito comigo, bem. acredito que tenha sido o que aconteceu com você e com a É, maioria das pessoas em relação verdade. ao, né? É, muito bem. Muito bem. Você está de parabéns, você é muito desenrolada, viu? Você é A muito gente se assim, esforça. dinâmica no seu trabalho, viu? E vamos continuar. De quais instituições literárias você faz parte? Né? Eu faço parte, como eu falei, da Comissão Moçoroense de Folclore, foi quem me trouxe essa vontade e esse ensejo. Publique, publique, você pode, né? A gente Pois às é. vezes nunca crê É, na do nossa trabalho da gente. capacidade, né? Na É, nossa. E recentemente, né? Foi dia 8 agora, eu fui empossada na Academia Moçoroense de Literatura de Cordel. parabéns. Foi um evento maravilhoso aqui para Mossoró, porque foram 3 mulheres Olha, simultaneamente Três empossadas. Marias, não foi? Nós estamos nos chamando de Três Marias. Teve grande repercussão, imprensa local, auditório da Estação das Artes lotado. Foi bem prestigiado, a gente não por isso, mas pela visibilidade que a gente quer que a mulher tenha no mundo cordeliano, né? Com Então, certeza. participo da Comissão Moçoroense de Folclore, agora da Academia Moçoroense de Literatura de Cordel, e do coletivo feminino Aves de Rapina, que Muito são bem. 52 mulheres aqui de Mossoró, estilo Poxa, Dona Ana Floriano, né? Numa aham, linha de frente, para dar visibilidade aos nossos talentos. Não só talentos do cordel, mas também da prosa, da ciência, do artesanato, da música. Temos sanfoneira, temos bordadeira, temos artesã, temos cordelista, temos cantoras, professoras pesquisadoras, né? Então, eu também participo desse grupo que eu tenho um grande carinho, né? Que é um grupo de mulheres se fazendo visibilizar, né? Dando visibilidade aos seus talentos e aos seus sonhos, né? Sua vida. E é isso. maravilha, maravilha mesmo. É, o que significa para você ter se tornado membro da Academia Moçaranense de Letras? Letra, não, de cordel, literatura de cordel. Significa mais uma porta aberta. Isso. Não só para mim, mas para outras diversas mulheres, inclusive para minha patrona. A cadeira que eu ocupo, né, ela é da patrona Chica Barrosa, uma mulher, né, negra, filha de alforriados, né? Os pais não eram escravizados, mas o mundo era escravocrata, o Brasil era escravocrata nessa época, e ela foi ser violeira, cantadora de viola repentista. Bacana. Então, e Chica Barrosa, ela nasceu em 1860, então, ela nasceu 20 anos antes, praticamente, né, da Lei Áurea. Certo. E mesmo assim, ela entrou no mundo onde era dominado por homens, brilhou, e por essa razão também ela foi assassinada. Meu Deus. Ela foi assassinada, não, a história oficial não conta, né? Mas É tem verdade. estudos, tem teses, né? É. Já tem dissertações sobre ela, que ela ganhou uma peleja de um homem, aquelas Tá pelejas, vendo? e mexeu no brio do cantador, né? Perder uma peleja para uma mulher Oh, negra e ainda é. mulher. E foi ameaçada de morte e depois ela apareceu esfaqueada, né? Tá vendo? Então é considerado aí que se tem notícia um feminicídio do cordel. Exato. É Então, verdade. completando a resposta da pergunta, então é uma porta que se abre não só para mim, para as Três Marias que foram empossadas, mas para É. novas poetisas e para consagrar a memória de Chica Barrosa, né? Dessa grande Muito bem. mulher que foi. Maravilha. Maravilha, viu? É.
Recite mais um dos seus cordéis. Bom, eu tenho o cordel aqui intitulado Um Jeito Bom de Falar, Hum. que Estou fala, gostando do seu, tô gostando muito do seu estilo, viu? Maravilhoso. ó, nossa forma de falar, muito bela e muito rica, varia e se modifica de modo espetacular. O povo do meu lugar, bom de comunicação, que adora uma invenção de maneira inteligente, criou o irreverente jeito bom de se falar. Cada povo é singular pela sua oralidade, constrói sua identidade no seu jeito de falar, no seu jeito de narrar o que está no seu destino. E assim o nordestino prontamente caprichou e com certeza inventou um jeito bom de falar. Olha só, se alguém quer comunicar que um outro alguém partiu, não se diz assim, sumiu, acabou de nos deixar. Em vez disso, vão falar que esse alguém ganhou o mundo. É um Ah, jeito mais profundo, banhado de poesia, coberto de fantasia, no jeito bom de falar. Quando alguém quer reclamar que o sal da sua comida está além da medida, você não vai escutar. Não vou poder degustar, pois tem sal em demasia. Mas sim, tá mesmo que pia. é verdade. Relembrando o ritual de uma pia batismal, no jeito bom de falar. Na hora de avisar que um parto se sucedeu e uma criança nasceu, não chegam para te contar que a mulher parida está. Mas sim, mas de um jeito genuíno vão dizer ganhou menino. É verdade. Ganhou menino, uma frase calorosa, bonita e auspiciosa, do jeito bom de falar. Quem saiu para algum lugar e voltou desnorteado, pois lá estava lotado, não deverá te contar e nem tampouco explicar que tinha uma multidão. Em vez disso, vão dizer com aflição que tinha na sua frente o ruge-ruge de gente, do jeito Eita! bom de falar. Se alguém se indignar com alguma falsidade sobre quem fez a maldade, vai querer te alertar. E numa frase afirmar: esse daí me dá dó. É uma tábua de Quixó. Já ouvi falar desse? Nunca ouvi falar, não. É uma tábua de Quixó, armadilha muito antiga. Vai contar toda a intriga com o seu jeito de falar. Minha avó falava muito, né? Fulano é tábua de Quixó, que é uma Que armadilha massa. para pegar. Cava um buraco e bota uma tábua, pensa. Quando o bicho E pisa, é. ele cai dentro da. Gente, Nossa. falsa é assim, tábua de Quixó aqui em É, Moçambique. certo. Tentando te explicar o que quase aconteceu, que alguém quase morreu, deverá te informar que é de se admirar que uma bala em desatino não bateu, tirou um fino. Ah, Isso é, foi por um triz que escapou o infeliz, no jeito bom de falar. Para exemplificar que alguém extrapolou, com um gesto que alterou o seu jeito de ajudar, resolvendo então gastar como nunca tinha feito, vão dizer abriu os peitos. Só pode estar doente, pois ele agiu diferente no seu jeito de falar. Aqui, quando alguém maravilha. fez algo, gastou É, muito, abriu os mal peitos. acostumado, né? Pois é. Se quiser notificar que uma coisa não está boa, que um projeto está à toa, difícil de ajustar, diga que a coisa ou lugar deve estar sem currutelo. Muito longe de ser belo, perfeito ou atraente, vai ser assim, minha gente, no jeito bom de falar. Quando alguém vem me contar história sem conteúdo ou um assunto absurdo, difícil de acreditar, me lembro de ouvir falar, isso é miolo de pote. Essa eu já ouvi Não há falar. ninguém que suporte uma história tão louca,
deu abrimento de boca, no jeito bom de falar. As centenas de expressões não cabem nesse cordel, todas com gosto de mel. Me despertam emoções. Em muitas situações, eu gosto de utilizar para desencadear uma memória gostosa, ancestral e preciosa, do jeito bom de falar. Em outros, Maravilhosa. eu fui pulando alguns versos, nem todos a gente consegue memorizar, porque É, são todos é, muito recentes, sabe, Madalena? é Eu comecei, verdade. mas eu gosto do verso declamado porque ele dá aquela. É Né? diferente. Olha, eu adoro quem ouvir a pessoa declamar decorado. Apesar de que eu não tenho essa habilidade, viu? Decoro algumas besteirinhas somente. Mas eu E quando adoro a ver a gente está pessoa declamar emocionada decorado. assim, quando a gente É. está emocionada assim numa entrevista dessa, Oh, que nem linda. enxergar, enxerga. Você viu aí, né? Mas você tá maravilhosa, viu? É. Peraí, viu? Onde é que eu tô? Cite alguns títulos de suas publicações. Alguns títulos que você já publicou, que seu leitor gosta Bom, mais. Assim. eu, É eu sempre aquele, né? Vamos supor, uma hipótese, eu digo, eu recitei 100 cordéis, mas só tem seis, cinco, seis que as pessoas sempre solicitam, né? A gente tem sim. sempre aqueles mais preferidos. Bom, como eu falei, o Nos Punhos da Rede, Por Trás do Chapéu da Bruxa. Eu tenho um que é Santo Antônio Arrocha o Nó, quer arranjar um xodó. Eita, Ele fala das simpatias juninas, aquelas que a gente eita, que fazia bacana. antigamente. Eu tenho cordéis, você viu que o da Bruxa ele é mais histórico, ele é mais É, forte. Mas eu muito tenho bom. também, como eu disse, o álbum de figurinha de Dona Garça. Eu tenho Ah, o que é para as crianças. Eu fui num, só tomando uma parte, eu fui no CCI, no Centro de Convivência de Idosos, hum, e recitei, né? Esse o que é. E quem acertava as perguntas ganhava um cordel. E eu Deus. tinha vários cordéis, só que eles só queriam o que é. Oh, tá Né? vendo? Por quê? Porque trouxe aquele lúdico, aquela criança que É, estava lá. Né? Eu tenho Diga Não ao Racismo, né? Tenho o cordel A Peleja do Capoeirista, com a pedagoga artista que eu fiz com o poeta George Wagner, que é capoeirista, o Mestre Cebolinha. Mestre Cebolinha diz fazia uma glosa e eu fazia outra, né? hum. E criou esse cordel maravilhoso que eu só começo dizendo assim: meu caro interlocutor, é uma cunha se apresenta, professora cordelista, que no cordel representa a voz e a luz feminina, uma ave de rapina, de rima e alma sedenta. Aí ele faz a Variante. glosa dele, Pode diz que eu não. recitar isso. Aí ele fala que eu não, para eu não fazer verso quebrado, é aquela coisa de peleja. Eu Eu digo, sei. faço versos para encantar. Não faço verso quebrado, pois sendo uma professora, darei conta do recado. Porque na pedagogia tem beleza, poesia, mas se peleja um bocado. E aí a gente vai glosando, né? Ele fala uma coisa, eu falo outra. Esse cordel aqui é um jeito bom de falar. Ou a peleja do capoeirista com a pedagoga artista. Eu tenho os três seres encantados, né? Que eu falo da bondade, eu falo muito da realidade, mas eu gosto muito também da fantasia, né? E beber na fonte dos grandes, me lembrando do Juvenal e o Dragão, né? Que são poemas É, clássicos eu tenho ele. e histórias que a minha avó contava do bicho manjoléu, né? Eu escrevi um cordel chamado Os Três Seres Encantados, né? Que ele fala mais ou menos assim. Então recite ele. Chega, procurando o começo. Eu vou lembrar já. Tá Tem certo. aí eu tenho diversos cordéis, né? Que diz assim: em um lugar bem distante, um bondoso rapazinho morava com o seu pai, que já era bem velhinho, a quem ele respeitava, lia cordéis, conversava e cuidava com carinho. Antes de ir para o céu, seu pai lhe deu de presente um baú e disse: Filho, é um tesouro diferente. São três dotes encantados que só podem ser usados de maneira inteligente. Dentro do baú havia uma tigela encantada,
onde sempre aparecia água pura e bem tratada, uma flanela florida que cura qualquer ferida e um pão que nunca se acaba. Quando o seu pai partiu e foi no além morar, o menino decidiu no mundo se aventurar, conhecer outras cidades, fazer novas amizades e também se apaixonar. Passou por muitos lugares o talentoso rapaz, e por onde ele andava, mostrava que era capaz. A todos ele ajudava, lia cordéis, trabalhava, fazendo amigos leais. Passando por um mercado, viu um lindo passarinho numa gaiola trancado, então o comprou rapidinho. Mas quando foi libertar, escutou ele falar: Eu estou muito fraquinho. Para ajudar o passarinho na sua casa a chegar, o jovem disse: Esse pão irá te alimentar, porque ele é infinito. Coma ele, voe bonito e volte para o seu lar. O passarinho arrancou uma pena e, comovido, a entregou ao menino, dizendo agradecido: Com problemas no caminho, grite: Rei dos passarinhos, que atenderei seu pedido. Logo adiante encontrou um peixinho assustado, tentando voltar por mar, pois ele estava encalhado, com a nadadeira quebrada, e o rapaz, em disparada, falou para o coitado: Nessa tigela encantada, viaje sem alvoroço. Basta só ficar boiando sem ter que fazer esforço. E logo em casa estará, sua família abraçará, é para isso que eu torço. E saltando na tigela, aquele ser miudinho pegou uma das escamas, entregou ao rapazinho, dizendo: Se precisar, não se esqueça de gritar. Me ajude, e as crianças já gritam: Rei dos peixinhos! E continuou o caminho. Ai, agora. Encontrou um carneiro ferido. Ele encontra lá um carneiro ferido e com a flanela florida ele cura o carneiro, né? Então disse o carneiro: Eu te dou essa lã que é do meu pelo. E se tiver com problema, segure nesse novelo e pode abrir o berreiro. Me ajude, rei dos carneiros, que eu te atenderei com zelo. Entrando numa cidade, viu por ela espalhados cordéis de todos os tipos que estavam sendo narrados por uma jovem tão bela que assim é que ele avistou ela, ficou logo apaixonado. E bem naquele instante naquela cidade entrou um pavoroso gigante que a moça sequestrou. Ela ainda olhou para trás e quando olhou o rapaz, também se apaixonou. Disseram que o gigante toda noite costumava subir numa alta montanha e quando ele cochilava, revelava a solução para acabar com a maldição toda vez que ele sonhava. Valei-me, rei dos peixinhos, disse o rapaz. Ai, eu estou nervosa. E, Não fique nervosa, fique à de vontade. momento, 1000 pássaros chegaram, né? Valei-me, rei dos peixinhos, me ajude nessa façanha aí. De repente, 1000 passarinhos pegaram o rapazinho e deixaram na montanha. O gigante, cochilando, começou a resmungar. Tem um baú escondido nas profundezas do mar. E dentro, e numa pedra, uma vela, que assim que apagarem ela, a maldição sumirá. Gritando o rei dos peixinhos, o baú foi encontrado e entre chifres e marradas do carneiro, a vela foi. Bom, eu estou nervosa. Apagaram a Mas vela tá ótimo. e a moça foi libertada. Né? O gigante, né, se tornou, na rima vou dizer, mas eu não estou agora lembrando. Certo, não se O preocupe, gigante não. se tornou o escritor dessa história narrada, com a Que maldição. bom. É, Né? maravilha. Mostra a beleza do amor, da É, bondade. Né? Ele não usou, o jovem não usou. As crianças falam depois, conversam, né? Professor, ele não usou os presentes do pai dele para ele, né?
Ele usou para Exato. ajudar os seres encantados e Isso, recebeu o retorno de volta, né? com Então, certeza. esse cordel ele é muito precioso para mim, porque ele foi, né, um poeta lá do Rio de Janeiro, né? Ele mandou uma mensagem para mim: conhece a autora desse cordel? Eu disse: conheço. Ele disse: olha, eu indiquei Ah, para uma pesquisadora que está pesquisando, fazendo uma tá tese certo. sobre cordéis para criança. Então, assim, ele é Beleza. importante, né? Eu que chego, eu fico bem nervosa, esqueço os pedaços, mas ele traz muito da memória, muito do Verdade, respeito aos clássicos, né? verdade. Eu li Juvenal e o Dragão, escutei, na verdade, há muito tempo. Aí, recentemente eu adquiri, né, o exemplar, porque é a história, né? Esse É. cordel galopando na história que a gente tem, que fica no inconsciente coletivo, na memória da gente. Muito bem, querida. Parabéns, viu? Excelente seu trabalho. Desculpe pelos lapsos, é porque Não, mas acontece, se preocupe não. Você está essa, maravilhosa, viu? É, o que está achando do Espaço Cordel? olha, esses espaços, né? Como eu falo dos punhos da rede, mas as redes sociais, Hum, elas têm fortalecido muito o cordel, né? Esse, esse esse encurtamento de distância também, como eu digo no meu cordel, você está conversando com alguém na Guatemala, né? Você está em pois Olinda, é. né, Madalena? Você está Foi falando de Olinda, onde? é. E Em você lá Olinda, o em espaço do Mossoró. cordel é um canal de onde? De Olinda? Oi? O espaço agora é um canal de qual Arte cidade? Agora, né? Arte Aqui Agora agora, é de perdão. Alexandre Santos. Eu tenho um espaço no canal dele. Aí esse canal é de qual cidade? É Recife. Pronto. Então, assim, as distâncias se encurtam, né? É. Nesses espaços, né? Esse espaço cordel está conversando aqui com você. Eu estava falando aqui em casa, gente, é com Madalena, gente, olha, ela tem. Aí fui dizer, né? Foi olhar sua biografia no nosso livro, eu digo, olha, ela tem 150 e tantos cordéis publicados, quem sou eu? Mas é uma honra, né? Mas E não eu tem problema nenhum. parabenizo a Olha, gente. às vezes as pessoas fazem os cordéis, escreve e não publica. Eu tenho vários cordéis que eu escrevo para eventos assim, aniversário de clube de mãe, aniversário não sei de quê, aniversário da escola, aniversário de igreja. Eu não publico esses cordéis. Por quê? Acho assim que a gente é melhor fazer para o pessoal que está presente, sabe? Ali, para o momento, vamos supor, o Clube de Mães, aí, Madalena, olhe, o Clube de Mães está fazendo 50 anos, faça um cordel, aí eu faço, eu já conheço desde os 15 anos do clube, né, que eu participava dele, então eu escrevi 15 anos, 18 anos, 25 e 50, veja. Aí o último eu digo, não, eu vou fazer, vou imprimir e vou doar para elas fazerem uma fonte de renda para elas, né? Aí dei para elas, foi uma maravilha, né? Porque eles estavam precisando de fazer uma reforma no clube e no prédio, né? E ajudou a eles, né? Aí eu digo, olha, às vezes a gente não publica, mas as pessoas se lembram da gente. Não, fulaninha, né? Foi ela que Isso. fez um trabalho para a minha instituição. Você apresenta, você se apresenta em algum evento, aí a pessoa se lembra de, olha, é bom a pessoa se lembrar da gente, que a gente fez alguma coisa, né, não? Sim, tem muitos Mesmo que cordéis a, muito específicos, né? Muito Mesmo que específicos. a gente não tenha publicado, sabe? Mas você faz uma apresentação no lugar e se refere a algum tipo de literatura. Vamos supor, eu sou cordelista, eu sou glosadora, eu sou trovadora e assim por diante. Então eu vou numa escola, aí falo sobre trovas. Aí um dia eu encontro um aluno assim na rua, né? Ele diz, aquela ali, olha, foi que ensinou a gente a fazer trova, não é isso? Então, Com né, isso é certeza. importante demais para a gente, sabe? Eu acho Muito, muito importante os trabalhos que a gente faz nas escolas, sabe? Eu sempre muito. faço oficina nas escolas e eu acho que a gente não é pedindo retorno, não é querendo dinheiro, nada, sempre, Não, entendeu? Escolas públicas, eu faço muito em escolas públicas, mas eu acho que o reconhecimento, sabe?
é tudo, É né? tudo. É, E essa identificação, você vê a criança, assim, as perguntas que as crianças fazem são tão autênticas, são tão exato, fortes, né? exato, Assim, e o trabalho, né, que as professoras fazem, né, que as escolas fazem, exato. que fazem, assim, revitalizar Menina, olha, esse desejo da gente querer fazer poesia, amar exato. poesia, viver poesia. É. Veja bem, uma vez me convidaram para fazer uma oficina para adolescente, né? Sobre drogas. Veja, façam, eu fiz o cordel, né? Droga, o caminho da perdição. Aí a professora disse, Madalena, eu quero que você vá lá no Compaz, aí disse um Compaz aí para eu ir, né? Para fazer uma palestra, assim, com os adolescentes sobre esse trabalho. Aí tá certo. Quando eu cheguei lá, era criança, minha filha, de 10 anos, de 9 anos. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar sobre droga para essas crianças, sabe? Aí ela, não, mas aí são filhos já dos pais, já são drogados. Não interessa, a gente tem que dar o melhor, né? Ajustar Aí, a aí eu idade. mudei totalmente o ritmo que eu ia fazer. Nem apresentei os slides que eu levei, sabe? Eu voltei, sabe o quê? Brincadeira de criança. Do meu tempo a brincadeira, né? O que eu também tenho no meus slides, eu tenho vários slides assim de brincadeira de roda, do meu tempo, né? Aí eu disse, olha, gente, aí eu vim para conversar com vocês, né? E quais são as brincadeiras que vocês brincam hoje? Do que vocês brincam? Porque eu vou dizer para vocês o que é que eu brincava, do que é que eu brincava quando era criança. Então eu comecei a falar para eles a brincadeira de roda, sabe? Olha, depois a gente terminou brincando de cá brincadeira de roda, sabe? Aquelas cantigas do meu tempo, né? Aquela cantiga que fazia Adeus, Palmeira Encantadora. Se lembram disso? Não sei se foi. Não, que coisa Você não se linda, lembra, não. É daqui de Pernambuco É muito mesmo. Recife, É, é muito Pernambuco. daqui de Pernambuco. Então, e outras que a gente cantava no meu tempo de criança, aí eu comecei a brincar com elas, né? É, e elas disseram assim: ah, sabe o que que a gente brinca? A gente brinca jogando no celular, tá vendo? Aí eu digo, olha, mas o celular é bom, mas não é para a pessoa ficar direto no celular. O celular é para necessidade, você quer falar com alguém, tá tudo. Mas brincar mesmo, você tem que fazer um joguinho para as crianças, você tem que fazer um negócio assim. Aí eu comecei inventando um joguinho, umas coisinhas com ela. Aí a professora ficou de boca aberta, porque ela disse, não esperava que eu fosse falar aquilo, né? Então a gente tem que ir preparada para essas escolas, sabia? Por quê? Chegando lá, você não sabe é para adolescente, né? Falar de quê? De droga. Eu digo, imagina. Aí eu disse, olha, vai ser difícil, né? Quando eu cheguei lá, eu disse, não, professora, eu não vou fazer isso, não. Eu vou mudar os slides, que eu tinha vários slides, né? E vou mudar agora, vou botar brincadeira de rodas, sabe? Aí botei um monte de brincadeira de roda, que nem agora, nem no momento, eu tô lembrado do nome das brincadeiras. Aí eu botei brincadeira de roda. Terminou a brincadeira de roda. Entendeu? E ele dizendo que, é mesmo, né? Vou brincar de jogar um pouquinho. Aí, qual é o jogo que você gosta de jogar? Ah, eu já joguei tal jogo. Então, vamos aprender, determinar um horário, né? Horário da sua vida. Se deu, olha, juntar os coleguinhas, em vez de estar no celular direto, pega seu vizinho, que é seu coleguinha, e vamos jogar um pouquinho. Aí tem aquele joguinho, né? De troca palavra, de, como é que se diz? Palavra com a letra A, entendeu? Aquele negócio, A nome de dedonha, né, que fruta, chama. né? Assim, nome de lugar, nome de pessoa. Então, não é que eles se empolgaram, sabe? Depois a gente terminou, foi brincando de roda, né? A professora ficou de boca aberta, porque ela não esperava, né? Então, por isso, a gente, quando vai para uma escola assim, a gente tem que ir pensando em outra alternativa, né? E Porque no próprio Madalena, nem no próprio sempre, cordel, né, a nem, gente trazer para o tema, né, da exato. realidade das crianças. Exato. Aí eu tenho, pronto, eu tenho o cordel, a aventura da formiguinha Lili, né? Aí eu tenho esse cordel, aí eu aproveito, sabe, também. Eu digo, olha, esse cordel, aí eu leio um pouquinho dele e leio o final. Esse final, ele está dizendo que é para a gente não mentir,
pra gente não ter preguiça, tá entendendo? Aí eu mostro tudo a ele. Aí ele disse, é mesmo, né? Eu digo, é. Pois é, olha, a gente não deve mentir para você chegar em casa, dizer, olha, mamãe, eu fiz isso, aquilo. Não, você tem que chegar em casa e falar a verdade. Se você fez alguma coisa errada, você fala a coisa errada. Se você fez alguma coisa de boa, você também diga à sua mãe, olha, mamãe, hoje fiz o meu trabalho, ganhei 10, ganhei não sei o que lá. Então, mas falar a verdade, sabe? Não ter inveja de ninguém. Meu coleguinha tirou 10, eu tirei 6. Por quê? Você não estudou, entendeu? Então, a gente tem que, quando a gente for fazer uma oficina assim na escola, a gente já ter uma segunda opção, não é? Madalena, e os próprios, as temáticas, né? Porque tem cordel para É, todos os públicos. No é, meu caso, por exemplo, quando eu vou para a escola, que é com adolescente, eu tenho cordel. Hoje, eu não sei se você sabe, não sei se você mas a moda hoje é dos doramas, né? As dorameiras, né? Que assistem os doramas, as séries da Coreia, né? sei. Então, eu sou dorameira, já assisti mais de 200, quase 200 doramas já. E E aí é. eu fiz um cordel Hum, rimando com todos os temas de doramas que eu assisti. que Quando eu cheguei, bacana. ok, eu trouxe essa cultura, mas eu não deixei a minha. O Lógico. nome do cordel é todo dorama que você assiste, as mães lá, elas servem uma comida chamada kimchi. Kimchi vai com tudo. É como se fosse o cuscuz da gente. Então, eu fiz um cordel chamado cuscuz com kimchi. E Eita, eu digo assim: o cordel é do Nordeste e tem grande envergadura. Abraçando outra cultura, resolvi fazer um teste. Mesmo que alguém me conteste, eu vou misturar aqui o meu cuscuz com kimchi e, unindo diversos temas, fazer um lindo poema com os doramas que assisti. que Aí eu bacana. cito alguns, e quando eu vou citando, que eles veem as mocinhas, né, das escolas, ouvem o dorama, que aí dá um grito assim, né? Se a vida te der tangerinas, não cultive a flor do mal. Tudo bem não ser normal, né? Para a vida bata palmas e viva a alquimia das almas com um sorriso real. Cada um desses é um nome de um filme desse, de um dorama desse. Então, Sei. a gente traz para, como você fez aí. Eu não vou de chego lá, ai, respeite seu professor, Não um é? cordel bem assim, como se diz, só moralizante dizendo faça isso. Não, eu fiz É. um cordel chamado Aquilo que Ninguém Vê. E na capa é um ET. O que é que esse ET, esse cordel eu falo sobre professores, mas na capa é um ET, porque o ET, no cordel eu conto que eu acordo de manhã, debaixo de Ah, um pé de pinha que eu tenho ali, encontro esse ETzinho, essa criatura. Esse ET, ele é um ET criança que veio na Terra fazer uma tarefa escolar. Ele veio pesquisar uma coisa interessante do nosso planeta. Aí ele diz assim: você lê só duas estrofes. Ele diz assim: Lea. disse em voz robotizada: eu sou de outro planeta. Vejo e faço anotações nessa minha caderneta, para assim realizar uma tarefa escolar bem caprichada e perfeita. A minha ensinadora, professora dele lá do planeta dele, Aham. pediu para pesquisar lugares interessantes e depois selecionar o que chamou a atenção, fazer uma redação para a turma analisar. Há dias que eu observo os mais variados seres para fazer minha tarefa e ampliar meus saberes nesse planeta azulado, onde tudo é complicado, cheio de dor e prazeres. Milhares de seres vivos convivem nesse planeta, onça, macaco, baleia, elefante, borboleta, cobra, macaco, preá, vaca, bode, carcará, mil cores numa paleta. Nessa multiplicidade, um grupo bem diferente de espécies se destaca, bípedes de sangue quente, com diversas naturezas, condutas e estranhezas, um bicho chamado gente. Dos muitos tipos de gente, analisei um montão. Achei muito interessante gente que, furando o chão, enterra uma sementinha para brotar, fazer farinha e depois transformar em pão. Um tipo que admirei foi o mestre artesão. O bicho transforma couro, barro, tecido ou cordão em arte. A coisa mais linda.
mas ali não vi ainda o tema da redação. Eita. Vi um bicho inteligente, coletivo, criativo, ativista, que utilizando as palavras uma multidão conquista, com rima faz poesia, encanto, luz e magia, o brilhante repentista. Eu fiquei impactado com o bicho que controla o som de um instrumento conhecido por viola. Eu vi muita coisa rara, porém nada se compara com o que eu vi numa escola. Oh, maravilha. Aí ele vai dizendo Muito aqui: bem. no meu Maravilhoso. mundo, observei fatos comuns e reais, e entre as coisas que eu vi, achei estranho demais. Professores tão incríveis, parecendo invisíveis para todos os demais. Aí eu vou pular um pouquinho aqui, ele diz aqui, ó, pois ninguém parece ver, enquanto estão dormindo, pilhas e pilhas de prova o professor corrigindo, e muito menos notar o professor planejar no feriado domingo. No meu caderninho está 10.000 vezes anotado. Professores que sorrindo, por vezes, ter consolado seus alunos, mesmo estando eles mesmos precisando ter o seu ser abraçado. Ele vai contando mais e encerra assim. Disse o ET para mim: eu vim falar com você, pois além de professora, sei que gostas de escrever. Pegue caneta e papel e divulgue em seu cordel aquilo que ninguém vê. Então, eu estou Eita, que maravilha. falando Uma de um maravilha. professor, mas eu coloquei o ET na história, né, para Certo. dar ludicidade. Maravilhosa, maravilhosa. Então, agora você vai divulgar as suas redes sociais. Pronto. O meu Instagram é prof, né, PROF, underline Maria Elma. Né? Muito Então, bem. lá vocês podem também, quem quiser, né, encomendar os cordéis. Lá eu tenho diversos cordéis do cotidiano, né, que eu geralmente publico semanalmente, um cordel menor, né, Certo. porque é o que cabe Bem, nos stories, né, com duas certo. ou três estrofes, sempre trazendo um pouco de reflexão, das vozes silenciadas, né, das mulheres, das mães, das crianças, do, do, do dia a dia do cordel, mas também sem perder esse encantamento, essa vontade de sonhar, de usar a poesia para existir mesmo, para pulsar, né, dentro da gente. Isso mesmo, muito bem. Olha, é, como você divulga seus trabalhos, no geral? No geral, nas redes sociais, né? Sim, Eu tenho participado de feiras, como eu disse a você, do certo. ano passado para cá eu fui a uma feira, que foi lá em Pombal, na Paraíba, Uhum. a Feira Leandro Gomes de Barros. Fui para congressos, né? Fui congresso no Rio de Janeiro, É muito congresso no bom. Recife, né? Olha, Foi uma coisa linda. Foi agora em março, né? foi, né? O Foi. congresso Eu nem pude participar, mulher. foi lindo, tinha muitas mulheres, mulheres na mesa, mulheres glosando, mulheres expondo. Fiquei encantada com as meninas. E também aqui em Mossoró nós temos mensal a FECOP, que é a Feira do Cordel Potiguar. Inclusive Maravilha. ontem aconteceu essa feira Foi, né? e teve uma iniciativa, foi misturado com samba, né? Oh, maravilha. Para tentar assim dizer que o mundo cultural ele é plural, É, ele é múltiplo e a gente está aqui para somar, né? com Então, certeza. assim, a gente vai levando, como eu falei, anualmente nós temos a Feira do Livro, aqui em Uhum. Mossoró, né? Que pega toda a região, né? As escolas recebem, tanto do governo estadual, né, quanto do municipal, o cheque livre, Que uma, bom. uma soma por número de alunos para os professores comprarem, e os meus cordéis, né, eu fui humildemente, botei só alguns 200 exemplares e esgotou, né, no primeiro dia, então eu fiquei assim, Tá meu vendo? Deus, cordel tem público, precisa o quê? De É, políticas públicas, precisa de incentivo, exato. de canais, né, para a gente Isso, divulgar, mas é exato. isso. Muito bem. Então, agora eu quero suas considerações finais.
Gente, fazer, né, poesia de cordel, né, é trazer a nossa ancestralidade, a nossa identidade, né, o nosso ser de encantamento, nosso ser de encantamento. Eu sempre falo, quando eu vou nas oficinas, que eu digo, olha, a gente, como eu disse, eu não vou contar, respeito sua professora, não, eu vou mostrar através de uma situação lúdica. Meu pai completou ano passado 95 anos, né? E eu dizendo para os alunos, eu não escrevi um poema, meu parabéns, papai. Não, eu fiz o homem que deu 95 voltas ao redor do sol. Que Né? Então, a maravilha! gente fizer poeticamente É, aquilo que a gente sente. E exato. estar aqui, né? Nesse canal maravilhoso, no seu programa, com você, que a gente lá no grupo faz os nossos versos e você canta lindamente. Eu estava falando isso Eu ontem na invento, eu sou metida a cantora, viu? eu até tentei naquele dia, mas saiu tão fraco que eu digo, eu não vou mais cantar. Isso aqui é uma honra, né? Uma alegria, uma satisfação dizer que o cordel está vivo, o cordel é nosso, é genuinamente brasileiro, nascido aqui no. Tá, se espalhou por todo o Brasil, mas é nosso É aqui no nosso, é. Nordeste. E ele não é uma literatura menor, é uma Nada. literatura Já sofisticada, muito bem. ela cabe, né? Ela tem que caber dentro de uma métrica lindamente, ela tem diversas nuances, fala de todos os temas. Não é só do sertão sofrido, é também, mas eu não vivi esse sertão, porque eu vivi os múltiplos sertões, Isso, né? é. Minha cidade é incrustada no sertão, só que é uma cidade mais não é tão rural, tem uma zona Eu rural sei. muito grande e tal. Mas o cordel é além. É. O cordel Tem- ele é múltiplo, é o cordel das mulheres, é o cordel dos ETs, é o cordel das redes sociais, é o cordel da oralidade, né, da peleja e da felicidade, né, de É encontrar verdade. outros cordelistas e esses espaços. Agradeço imensamente, deixo um beijo para todo mundo que está nos assistindo e dizer que estou à disposição, né, para compartilhar, para aprender principalmente, né, com todo mundo, não só com quem produz, mas quem aprecia. A gente Isso. faz o cordel para quem aprecia, para quem tem o olho, né, voltado, sensível, também é uma figura que dá o tom para a gente poder escrever. É Muito obrigada, verdade. Olha, muito obrigada mesmo. veja só. Alexandre Santos, o dono do canal, ele é um grande incentivador do cordel, sabe? Agradeço Ele, imensamente, Alexandre. olha, minha filha, Uma você nem honra. imagina como ele incentiva os cordelistas, sabe? Ele sempre me encaixou, onde ele está, ele me encaixa, sabe? Ele era presidente da União Brasileira de Escritores e eu tive o espaço cordel lá. Aí depois, ele não foi mais presidente, aí esse canal dele, aí vou dar o Espaço Cordel, aí fiquei com o Espaço Cordel no canal dele. Então, eu Maravilhoso. agradeço muito a Alexandre, agradeço muito a você por ter aceito meu convite, mas para terminar, você vai ter que recitar um cordel ainda, viu? Sim, Tá certo? É, com meus agradecimentos de você ter aceito, né? E se apresentado tão lindamente. Olha, obrigada, você recita muito bem, seu trabalho é muito bonito, muito bem feito, obrigada. certo? Então, valeu a pena eu procurar você lá no Rio Grande do Norte. Ai, meu Deus, eu estou tão feliz, você não sabe Ô, quanto, querida, né? eu também fiquei Quanto, muito quanto. feliz que você aceitou, viu? E a gente vai se encontrar Em lá agosto, lá em Mossoró, né? Se Deus sim, com quiser, a gente certeza. tá lá juntas, viu? Mas a conversa tá boa, a gente tem apenas 6 minutos para você recitar um cordel, tá certo? Pronto. E a Esse gente encerrar, cordel, eu vou recitar agora, ele se chama A Bodega das Palavras. certo? Eu conheci um livro do grande filósofo quilombola, Nego Bispo, né? A Terra Dá, a Terra Quer. Eu li esse livro e eu fiquei tão encantada que eu meio que tive um sonho. E depois eu
escrevi um cordel. O som não foi exatamente assim, mas eu fiquei pensando, já imaginou? Ele fala muito sobre a resistência através da palavra. E eu fiquei pensando, se existisse um lugar, uma bodega, um lugar só de palavras. Então, o cordel diz assim: noite passada eu vivi algo muito interessante. Estava escrevendo uns versos naquela luta constante de encaixar cada palavra. Eis que a minha mão trava ao ver uma luz brilhante. Tremi dos pés à cabeça ao ver tanta claridade. Estava eu desvivendo ou era uma tempestade? Com medo e de boca aberta, eu vi na luz encoberta uma espécie de entidade. Mas logo o medo cedeu lugar à serenidade. Eu olhando aquele ser, fui ficando à vontade. Não sei nem como explicar, só me senti inundar numa aura de bondade. Eu vou tentar descrever aquele ser deslumbrante. Usava um chapéu de palha que o deixava elegante e quando gesticulava, da pele escura emanava um brilho irradiante. Quebrando então o silêncio, disse com voz fascinante: sou a memória ancestral de uma terra cativante, criada ao som do tambor, das palavras lavrador. Sou um ser compartilhante. Já que gostas de escrever e com as palavras lidar, eu vou mostrar a você um valioso lugar. Mas terá que ser agora. Feche os olhos sem demora e só abra quando eu mandar. Obedeci prontamente, fechando os olhos, senti que estava me deslocando, mas os olhos não abri. Chegando ao tal lugar, ele disse: pode olhar. Me deslumbrei com o que vi. Nesse lugar existia uma casa flutuante. Para chegar nela, subimos por uma rampa brilhante. Enquanto a gente subia, olhando ao redor, eu via a caatinga verdejante. Quando eu pisei no batente, Madalena, a porta foi se abrindo e a emoção transbordando, pois o lugar era lindo. Na entrada em um balcão, me chamou logo a atenção uma menina sorrindo. No balcão, potes de vidro com a seguinte inscrição: possui 1000 palavras doces, use sem moderação. Destampei de repente, saltaram na minha frente cafuné, beijo e perdão. Em prateleiras pacotes dispostos com distinção, assim identificados, palavras de nutrição, servem para o corpo e para a alma. Um combinado de calma, farinha, arroz e feijão. Eu notei que a menina era agora uma mulher. Ela me explicou sorrindo, segurando uma colher. Eu tomei um suplemento. Verbos de empoderamento. Posso ser o que eu quiser. Em um canto destacada, uma balança fornida, daquelas que eu muito via na minha infância querida, estava sendo usada para pesar bem pesada a palavra proferida. Vi alguém lacrando um saco, indo lá dentro guardar. Junto dele, uma etiqueta recomenda não usar. Eram palavras racistas, maldosas, capacitistas, usadas para magoar. Numa caixa transparente, no setor do sentimento, brilhavam e reluziam aconchego e acolhimento, lindamente embaladas, prontas para ser enviadas em algum lugar sem alento. Ali descobri a força que uma palavra traz. Ao ver a palavra abraço, segurando outras mais. No abraço pendurado, vi casa, colo, cuidado. Achei bonito demais. Aí ele vai falando, né, que deixa eu, vou só para terminar. Eu fico muito emocionada. Um sentimento sublime tomava conta de mim. Desejei que o mundo inteiro fosse um lugar assim, onde a palavra falada fosse sentida e pensada como quem planta um jardim. Então senti novamente meu corpo se deslocar, o ser calmo e sorridente disse: hora de voltar. E logo fui transportada, ainda extasiada, de volta para o meu lar. Nessa noite eu descobri
que a escrita não tem travas. De repente, aquela voz: Mãe, não te vi. Onde estavas? Para minha filha, eu falei. Essa noite eu visitei a bodega das palavras. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito Vou ler algumas obrigada, minha partes querida. porque ela é muito grande. Vou Nosso tempo enviar está para se você. fechando, viu? Oi? Nosso tempo está terminando, Pois é. mas adorei, olha, adorei, adorei seu trabalho. Olha, você não imagina como foi bonita as suas recitações. Oh, eu Acredito tenho que todo umas mundo apagadas. mas foi ótimo, ótimo mesmo. Muito obrigada, viu? Agradeço a Alexandre Santos por me dar esse espaço, Alexandre, né? Agradeço de todo coração e agradeço a você por ter aceito meu convite, tá certo? E então a gente vai se encontrar agora em agosto, né? Em agosto a gente se encontra lá em Mossoró, se Deus quiser, aí vai ser bem melhor. Aí vou lhe dar aquele abraço, tá sim. certo, querida? Muito obrigada e até lá. Até. Beijo. Beijo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Madalena. Obrigada a você.